Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Em vídeos anteriores eu comentei que até os 36 anos eu vivia a minha vida a cada dia como se fosse o último, não me preocupava com amanhã. Eu gastava tudo que eu ganhava e ainda deixava dívidas para o mês seguinte. Quando eu cheguei aos 36 anos, eu tomei um choque de realidade e comecei a me preocupar com o que seria o dia de amanhã, o que seria do meu futuro. Quando eu parasse de trabalhar, eu viveria de quê? Como seria a minha aposentadoria se eu não estava guardando nenhum recurso para esse momento? Foi então que eu decidi começar a economizar recursos e investir. Num primeiro momento, eu procurei o meu banco, na época eu trabalhava com o Bradesco, e comecei a investir com fundos de investimentos da Petrobras e da Vale. Depois de 12 meses estudando, tentando entender mais como era a dinâmica do mercado financeiro, eu comecei a ficar insatisfeito com os resultados que eu estava alcançando nos fundos de investimentos que o Bradesco me oferecia. E resolvi então abrir uma conta na Bradesco Corretora e fazer via home broker as operações diretamente no mercado de capitais. Então estudei algumas empresas e comecei a investir diretamente em ações da Petrobras, da Vale, da Companhia Siderúrgica Nacional e da Bradesco Participações. Em pouco tempo eu comecei a perceber que estava trilhando o caminho correto, que os estudos que eu tinha feito embasavam as decisões, as escolhas que eu estava tomando, e os resultados já eram muito melhores do que aqueles da época que eu apenas aplicava em fundos de investimentos no Banco Bradesco. Só que aí a corretora ainda não tinha nenhum contato comigo, eu não tinha nenhuma relação, eu só fui entender isso depois. Enquanto você é um pequeno investidor, você é apenas um número, você é apenas uma estatística para a corretora, você não tem a menor relevância para ela. Isso acontece com a Bradesco Corretora e acontece com todas as outras casas de investimentos no Brasil e talvez até no mundo. Você só ganha visibilidade a partir do momento que você tem uma massa crítica de investimento que chama a atenção, que desperta atenção para a corretora. Então, eu não tinha nenhuma interação com a corretora e comecei a perceber na página da corretora da Bradesco que havia algumas empresas que estavam tendo ganhos diários ou semanais que variavam entre 40%, 50% até 100% de rentabilidade. Eu disse, poxa, são essas empresas que eu preciso investir. Eu já estou ganhando dinheiro com as escolhas que eu fiz, mas essas empresas estão dando uma rentabilidade muito maior. E eu não conhecia essas empresas, mas fiquei impactado, fiquei estimulado, motivado pela rentabilidade que essas empresas estavam oferecendo. E isso foi o suficiente para que eu tomasse uma decisão de vender as ações que eu tinha de Petrobras, Vale, CSN e Bradespar e começasse a investir nessas outras empresas que eu não conhecia, mas que apresentavam rentabilidades maravilhosas. Eu tinha pressa, eu achava que eu tinha perdido muito tempo da minha vida, né, gastando tudo que eu ganhava, me fazendo dívidas, né, para o mês seguinte. Então eu entendia que eu precisava recuperar o tempo perdido, o período que eu não tinha investido. Então eu achava que com essas empresas a dinâmica dos ganhos que eu teria na bolsa seriam muito maiores. Fazia todo sentido. E eu comecei, motivado por esse senso de urgência, a buscar essas empresas. E me parecia que eu estava sendo uma pessoa muito inteligente, que estava tendo uma sacada fenomenal, que aí você começa a se valorizar. Não, eu estou pesquisando, eu estou encontrando coisas diferenciadas, interessantes e que fazem diferença. Eu entendia que eu precisava encontrar atalhos para acelerar o meu crescimento de ganhos na bolsa. Minha meta inicial, quando eu comecei a investir, era bater uma barreira simbólica, que era ter R$ 1 milhão em investimento de ações. Eu precisava alcançar esse número, eu considerava isso um patamar inicial que eu precisava realizar. Então, R$ 1 milhão
para a grande maioria da população brasileira, talvez para cerca de 90% da população brasileira, é um patamar inatingível, inalcançável, salvo se ganhar na Mega Sena, que também é algo pouco possível, vamos dizer assim, no terreno da probabilística, né, das possibilidades. Então, investir nessas outras empresas desconhecidas, algumas delas eu posso aqui historicamente nomear. Eu comecei a investir na Marambaia Energia, na Tecelagem Blumenau, nos hotéis Otton, na empresa Artolange, e comecei a acreditar que isso ia mudar a minha vida, me colocar em outro patamar. É, Comecei a fazer operações com essas empresas e aí me veio uma grande surpresa, uma surpresa maravilhosa. Em um único dia eu fui capaz de ganhar R$ 80.000 numa operação com uma dessas empresas. Eu fiquei realmente dando pulos de alegria. Vocês podem imaginar a felicidade de uma pessoa que está começando a investir em ações e de repente, num único dia, ganha R$ 80.000. Você se sente o próprio Warren Buffett, que é o meu grande ídolo no mercado de ações. Você se sente a pessoa mais bem capacitada do mundo, um prodígio, uma pessoa que tem uma clarividência, uma capacidade maravilhosa de entender o mercado, de encontrar oportunidades que a maioria das pessoas não estão enxergando, era o que eu pensava à época. E isso me enchia o ego e me motivava ainda mais a dobrar os meus investimentos. Ora, se um único dia eu ganhei R$ 80.000, que maravilha, quanto eu vou ganhar em 30 dias? Né? Então essas são as perguntas que você começa a fazer quando você entra nessa roda, que só depois eu fui perceber que eu tinha cometido um grave erro. Eu tinha deixado de ser um investidor e tinha passado a ser um especulador. Eu tinha deixado de olhar a bolsa como uma oportunidade de investimento e tinha passado a olhar o mercado de capitais como um grande cassino. Isso é um erro e é um erro que você não deve cometer. Até a próxima.